Você gosta de bolsonaristas se dando mal? Você pode ficar feliz porque o ilustríssimo bolsonarista Nelson Piquet pode se dar muito mal no caso das joias. A gente já sabia que as joias que entraram no Brasil ilegalmente ficaram armazenadas numa propriedade do Piquet. Agora, novas informações apontam que não havia nenhum registro sobre essas joias na casa do Piquet ou na propriedade do Piquet e que o acesso era muito restrito. Além disso, elas estavam separadas dos demais itens do Bolsonaro. Resta saber qual é o papel do Nelson Piquet nessa história. Se ele era cúmplice ou receptador. Ah, mas ele nem sabia que as joias estavam lá. Não interessa essa argumentação, porque as joias estavam na propriedade dele. E eu quero que você coloque nos comentários. Você gosta quando um bolsonarista se dá mal? Você quer que o Piquet leve pelo menos uma multinha? Você curte o Piquet? Coloca aqui nos comentários. Deixe seu like se você espera que o Bolsonaro seja preso e o Piquet punido. E se inscreva no canal. As novas informações que nós estamos tendo foram trazidas pelo Aguirre Talento. O Aguirre Talento é um colunista do UOL e ele está com acesso super exclusivo ao laudo ou ao inquérito do Ministério Público Federal. Porque ele já trouxe outras informações super quentes, mais quentes do que a minha pele, porque olha, eu sou muito quente ou caliente sobre esse caso das joias. Depoimentos de 2 policiais militares que são assessores do Bolsonaro depois que ele deixou o mandato foram muito reveladores. Eles disseram que de fato as joias estão em uma propriedade do Nelson Piquet, porque o Bolsonaro pegou uma área do Nelson Piquet, um galpão numa propriedade, uma fazenda de mais de 90 hectares que o Nelson Piquet tem em Brasília, para poder guardar ali os seus pertences. E as joias que passaram ficaram lá, porque nós tivemos 3 pacotes de joias dados pelo governo saudita ao Bolsonaro. Um desses pacotes, aquele pacote para Michele de 16 milhões, o pacotão da Michele, ficou lá em Guarulhos. Mas os pacotinhos do Bolsonaro passaram e eles foram diretamente para a propriedade do Piquet, ao que tudo indica, tá? Ou pelo menos estavam na propriedade do Piquet. Esses 2 policiais militares falaram que o acesso era super restrito, não havia ali qualquer tipo de conteúdo escrito sobre as joias e elas estavam em um local separado dos demais presentes que o Bolsonaro recebeu. Muito estranho. E elas estavam numa propriedade do Nelson Piquet. Qual é o papel do Piquet nessa história? Ele ainda não prestou depoimento. Precisa prestar, porque tem que ficar esclarecido. O Nelson Piquet, ele é cúmplice dessa história toda? Ou ele é um receptador das joias do Bolsonaro? Ele tem que prestar o esclarecimento, porque as joias foram encontradas na propriedade dele, pessoal. Ah, mas o Piquet não sabia de nada, as joias estavam lá com o Bolsonaro, mas espera lá. Se você for pegar o que está escrito na lei, o Piquet, ele é um receptador, ou pode ser enquadrado como tal. E a pena é de 1 a 4 anos de prisão e multa. Pode ser, claro, o Piquet não vai ser preso por isso, mas ele pode tomar uma punição por conta desse caso. Olha só o que está dizendo a lei. O ato de receptar, ou seja, você ser um receptador, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio. Então, ele ocultou, recebeu as joias em proveito do Bolsonaro. Coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então nós precisamos saber o seguinte, o Piquet, ele sabia disso? Ele pode falar, ele não sabia de nada, eram milhares de presentes, como que ele ia ficar sabendo? Então, bom, beleza, como que foi o contrato disso? Ora, havia um contrato para que o Bolsonaro guardasse essas joias na propriedade do Piquet? Tem esse contrato? Pelo menos um contrato escrito? Não tô nem falando mediante pagamento, porque a gente sabe que o Bolsonaro não pagava nada pro Piquet. Se as joias forem encontradas na propriedade do Piquet, é responsabilidade do Piquet. Você não pode falar, não, eu tinha isso na minha casa, mas eu nem sabia. Pera lá, você recebe isso, você recebe pacotes na sua propriedade e você não sabe o que é? Muito estranho. Então assim, é um argumento que é válido? É válido, pode ser utilizado, mas não atenua. Então você encontra uma arma raspada no seu carro. Não, esse pacote não é meu, essa arma não é minha, não, peraí, mas tá no seu carro. Ou a Polícia Federal faz uma blitz e encontra ali alguma coisa ilegal no seu carro. Não, isso aí não é meu, esse carro não é meu. Não, mas tá no seu carro, você é o dono dele. Então, a mesma coisa do Piquet. Então, nós temos que avaliar, porque essa desculpa do Piquet de não sabia, ela cola, mas nem tanto. E o inquérito tá no fim. O inquérito atual sobre o peculato do Bolsonaro tá no fim. A Carolina Brígido, do UOL,
ela trouxe a informação de que apenas uma perícia para avaliar o valor das joias, mas já está no fim, é muito possível que até o final do mês de maio seja avaliado pelo Ministério Público se o Bolsonaro cometeu ou não peculato. O Mauro Cid e o chefe da Receita Federal que pressionou, o chefe da Receita Federal pressionou os seus subordinados lá em Guarulhos a liberarem as joias, eles vão ter que prestar novos depoimentos. Porque nós ficamos sabendo que os depoimentos foram bem conflitantes com as versões do Mauro Cid. Só que essa investigação é sobre peculato e o caso das joias não termina aqui. O caso das joias vai avançar para uma possível investigação sobre corrupção. E aí o Piquet tem que ser investigado. Não é possível. Olha, Piquet, você sabia? Porque essas joias podem servir de pagamento de propina para o Bolsonaro ou outras coisas das mais. E aí o caso do Piquet, ou a participação do Piquet, ele recebeu isso. Pelo menos indiciado e depoimento ele vai ter que prestar. E como você bem sabe, o Ministério Público Federal vai indiciar o Bolsonaro pelo crime de peculato. Nesse início, que é como nós estamos falando, existem outros crimes que o Bolsonaro pode ser enquadrado. Existem provas mais do que concretas e robustas para que o Ministério Público defenda a tese que o Bolsonaro tentou cometer peculato. Principalmente sobre todo o assodamento e a urgência que foi empregada pela equipe de Bolsonaro para a liberação das joias. E nós ficamos sabendo que há mais um participante, ou houve uma nona tentativa de reaver as joias, porque nós sabíamos que nós tínhamos 8 tentativas. Só que no dia 30 de dezembro, melhor dizendo, de 2022, quando o Bolsonaro já estava lá brincando de pateta na Disney, como ele brincava aqui, então não mudou muita coisa, o Mauro Cid tentou uma nova abordagem para retirar as joias de Guarulhos. Então, toda essa urgência, todo esse assodamento foi muito estranho, porque existiam procedimentos legais e burocráticos para a liberação dessas joias de um modo muito mais fácil e correto, o que não aconteceu. E o Bolsonaro ainda não conseguiu justificar por que ele não seguiu as orientações da Receita Federal para a liberação das joias. Como ele também vai ter que justificar a próxima investigação que vai ser referente ao porquê do Bolsonaro ter recebido essas joias. Porque são valores que extrapolam e muito a média da diplomacia. Essas joias, elas são muito mais valiosas do que as joias que foram recebidas pelo Donald Trump e pelo Barack Obama. E se o Bolsonaro não conseguir dar uma justificativa plausível, como a justificativa que foi apresentada pela Janaína Pascoal, ele vai se dar muito mal. Se você não sabe, eu já comentei isso, link aqui no card, a Janaína Pascoal, em um programa da CNN, ela falou que o príncipe saudita pode ter dado as joias ao Bolsonaro porque estava platonicamente apaixonado pela Michelle. Ou seja, ele queria dar um tchuca na Michelle. E por mais galhofa que possa ser essa argumentação, ela é a melhor argumentação que o Bolsonaro tem até o momento. Porque o que ele vai falar? O Bolsonaro, ele é suspeito de ter cometido uma corrupção. Houve um possível lobby da Arábia Saudita com presentes ao Bolsonaro para que o Brasil integrasse ao OPEP, que é um grande cartel de exportadores de petróleo. Ou o recebimento dessas joias para que o governo brasileiro reduzisse o preço da refinaria da Petrobras Landulfo Alves para metade do preço, causando um prejuízo imenso para o nosso país. Então o Bolsonaro ele vai ter que apresentar uma justificativa. E aí ele pode falar, não, houve uma tentativa aí de eu ser chifrudo. Tá? Isso encerraria. Mas, claro, que é difícil não ser caracterizado como corrupção. E aí o Nelson Piquet também vai ser investigado. O Nelson Piquet, que foi um grande defensor, né, da família, dos bons costumes, pode agora estar envolvido também no escândalozinho de corrupção.